Fala galera, tudo bom? Aqui que tá falando é o Coreia e este é mais um capítulo do quadro Releitura de Artigos. Esse conteúdo é uma releitura do artigo escrito por Croesus, publicado no site Citatel 21. Quem quiser ler o artigo na íntegra, que está em inglês, o link estará na descrição. Vamos à leitura, logo após a vinheta. Por que a elite IUP rejeita o Bitcoin? Certa vez, perguntei a um amigo, sem rodeios, bem diretamente, qual é a probabilidade do Bitcoin atingir a marca de $1 milhão por moeda? Sem hesitar, ele respondeu, 0,001%. Dei risada e disse que acreditava que seria algo em torno de 80%. Perguntei se talvez tivesse alguma assimetria de informação entre nós, já que tenho milhares de horas de pesquisa sobre o assunto e ele muito pouco ou absolutamente nada. Ele brincou e disse, ou talvez, crenças enviesadas. Esse é o João, um dos meus bons amigos da escola de finanças. Ele obteve uma nota alta no Enem e quase sempre é o homem mais inteligente da sala. Nós dois trabalhamos em uma das firmas de consultoria de gerenciamento de capital de elite antes de participarmos de um dos programas de MBA, também de elite, seguido por retornar às oportunidades de emprego em empresas de elite nas melhores cidades da América. Meu grupo de amigos da escola de finanças está cheio de João, crianças que ganharam o campeonato do estilo americano de ser, obcecado por realizações e passaram pelas barreiras cada vez mais altas. Essa é a consumada elite IUP. Apesar de tudo isso, são muito resistentes ao Bitcoin. Isso até se tornou um tema de fascínio para mim devido à frustração que eles têm. Meus demais grupos de amigos atenderam amplamente ao meu testemunho vociferante e fervoroso de que o Bitcoin é o ativo mais importante do século XXI. Mesmo assim, aqueles da elite com o MBA se apegaram a uma atitude de desprezo que beira a hostilidade total. Por quê? Este é um tópico complexo, com algumas camadas que tentarei abordar aqui neste vídeo. Como ponto de partida, vamos apresentar a tentativa mais próxima de uma explicação que vi até agora. Inteligente e atraente. Esse modelo que está na tela explica o que muitos que estão no Bitcoin percebem. Algumas das pessoas mais inteligentes do mundo acham que o Bitcoin vai subir exponencialmente, mas alguns idiotas também. É importante ressaltar que esse modelo também explica a zoeira e a resistência que vemos dos amigos e familiares razoavelmente inteligentes sobre o assunto. Mas essa é uma explicação muito superficial. Não posso afirmar ser mais inteligente do que meu amigo João ou as centenas de outros brilhantes letrados com MBAs da minha turma de graduação, nenhum dos quais atingiu o maximalismo do Bitcoin, ou ao menos pelo que eu conheço. Claramente existe alguma coisa mais profunda aqui. Depois de refletir sobre isso por alguns meses, acho que encontrei uma estrutura que, embora não seja perfeita, fornece uma explicação melhor e mais detalhada. Primeiro, vamos separar os que acreditam que o Bitcoin irá chegar aos $250 mil do meme mostrado anteriormente. O pessoal do Bitcoin to the Moon, à esquerda, e os maximalistas do Bitcoin que pesquisaram profundamente a tecnologia à direita. Precisamos fazer isso porque são dois grupos totalmente diferentes. O primeiro grupo acredita que o Bitcoin está indo para a Lua em grande parte porque eles acreditam que o desempenho passado é indicativo de resultados futuros. Vamos chamá-los de Bitcoin to the Moon. O segundo grupo chegou a compreender a inevitabilidade teórica do jogo da contínua ascensão do Bitcoin no contexto da impressão de dinheiro pelo Banco Central. A mecânica de preços determinística dos choques de oferta quadrienais por meio dos halvings do Bitcoin e a psicologia de mercado que precipita a valorização programática do preço, que culmina em todas as implicações de uma reserva absolutamente escassa de ativos de valor. E chamaremos esse grupo de maximalistas do Bitcoin. A estrutura de QI parece se sustentar decentemente em relação aos Bitcoin to the Moon, mas não leva em conta os Joãos e todos os outros IUPs brilhantes que conheço. Quando pensei sobre qual é a diferença entre os maximalistas do Bitcoin e os meus amigos da elite IUP, as distinções foram principalmente políticas. Por exemplo, libertarianismo, apoio ao Trump, direito de porte de armas e o pessoal do Black Lives Matter. Mas isso se origina de uma divisão mais profunda, o grau em que uma pessoa confia no sistema.
como liberal ao longo da vida, mas que foi recentemente lançado no submundo da desconfiança de ambas as partes, seja esquerda ou direita, que alguém necessariamente adquire quando cai na toca do coelho do Bitcoin fundo o suficiente, sinto-me razoavelmente qualificado para falar sobre a condição liberal. No cerne do liberalismo está a crença de que o sistema pode funcionar, se apenas puder ser arquitetado bem o suficiente e administrado com competência e paixão. Minha jornada pessoal para o maximalismo do Bitcoin envolveu uma dolorosa dissociação dessa visão de mundo fundamental, especificamente quando me aprofundei para entender a política monetária do Banco Central e as alavancagens irresistíveis que vêm com ela. Fui para uma das melhores escolas de finanças do mundo e ninguém nos ensinou nada sobre isso, mas estou confiante de que não foi uma omissão consciente ou maliciosa. Acho que esta batalha foi vencida há 100 anos, na época de Keynes, com o apoio egoísta dos governos pesando fortemente no resultado. Ou seja, meus professores aprenderam com os keynesianos, que também aprenderam com os keynesianos. Os líderes empresariais e educadores de hoje estão inconscientemente transmitindo a versão da propaganda de má qualidade da teoria monetária como resultado do extermínio ideológico amplamente bem-sucedido da teoria monetária do dinheiro forte. Mas, divago. Se pegarmos a estrutura de QI de Murad e dividirmos aqueles que acreditam que o Bitcoin chegue a 250 mil dólares em seus respectivos grupos e adicionarmos mais uma dimensão, que seria a confiança na capacidade do sistema, teremos algo como o gráfico mostrado na tela. Se essa for uma representação razoável da realidade, há uma série de informações que podemos tirar daqui. O maximalismo do Bitcoin está relacionado à inteligência, mas também à desconfiança no sistema. Alguém que é muito inteligente e tem alta convicção de que o sistema está quebrado, tem mais probabilidade de atingir o maximalismo do Bitcoin do que alguém que possui apenas uma dessas qualidades. O Bitcoin to the Moon é apenas sensível à desconfiança do sistema. Afinal, se você é um idiota, você é um idiota. Mas provavelmente ajuda a ser um pouco idiota e desconfiar do sistema. É mais fácil alcançar o maximalismo do Bitcoin se você já estiver preparado para isso por meio de uma desconfiança pré-existente do sistema. Isso ajuda a explicar a adoção precoce dos cypherpunks, anarquistas e libertários e até mesmo a tendência representacional atual para os apoiadores do Trump e do Bolsonaro que compartilham uma desconfiança com o status quo atual. Por outro lado, é mais ou menos impossível alcançar o maximalismo do Bitcoin mantendo qualquer quantidade de confiança no sistema. Para chegar ao maximalismo, tive que primeiro lutar com a desconfortável dissonância de minhas crenças e as coisas que enfrentei enquanto entrava mais fundo na toca do coelho, e confrontá-los ao invés de voltar atrás para finalmente destruir toda a minha visão de mundo a fim de resolver a dissonância e continuar mais a fundo na toca do coelho. Esses tempos foram divertidos. Para nós, a maior relevância neste foco específico é o espaço em branco no quadrante superior direito. Aqueles com alta inteligência e desconfiança na capacidade de trabalho do sistema são muito improváveis de se entrarem no mundo dos maximalistas do Bitcoin ou do pessoal do Bitcoin to the Moon. Vamos entrar nesse contexto mais a fundo. O quadrante superior direito do gráfico também é o lar da elite Yuppie. Para ter sucesso na classe profissional educada, você precisa ser inteligente, mas também é crucial que você saiba como se encaixar, ser um bom colaborador em equipe, navegar pela política do setor, ser educado e simpático e, acima de tudo, ser um bom soldado disposto a se sacrificar pelo seu empregador. A crença central necessária para ser capaz de ser todas essas coisas é a confiança no sistema. Confiança de que se você for um bom funcionário e se comportar bem com os outros, será recompensado por meio de promoções e posição social. Nesse sentido, se traçássemos onde a elite Yuppie mora em nosso gráfico, ela ficaria mais ou menos como é mostrado na tela. Infelizmente para eles, essa perspectiva torna improvável que considerem seriamente o Bitcoin por seus próprios méritos. Parte do que torna esse desinteresse tão resiliente é que ele cai em um padrão heurístico puro, como muitas outras coisas no mundo deles. A elite Yuppie está acostumada a ter as melhores informações, a melhor educação e o mais rápido conhecimento e acesso às tendências. Os Yuppies acreditam que eles são as pessoas que realmente sabem das coisas. Quando você está na Torre de Marfim, você acha que o termo Torre de Marfim é uma representação boba da sua vida atual. Quando você não está mais na Torre de Marfim, você percebe o quão intencionalmente você fica fora do contato com o mundo real. Parte de estar na Torre de Marfim significa estar em uma bolha socialmente isolada, interagindo
apenas com os outros YUPs de elite. O resultado disso é que tende a acreditar que as coisas são importantes e valem a pena se os outros YUPs em sua rede social acreditarem que sim, afinal, os YUPs são as pessoas que realmente sabem das coisas. Por outro lado, se as pessoas fora deste mundo social estão engajadas em algo, mas outros YUPs não estão interessados, deve ser algo para pessoas ignorantes que não sabem daquilo que estão falando. Nesse caso, a falta de crença no Bitcoin entre a elite YUP, combinada com o interesse significativo do Bitcoin entre os não YUPs, desencadeia uma resposta clara de reconhecimento de padrão. O Bitcoin é para pessoas que não têm conhecimento sofisticado dos YUPs. Uma segunda característica dos YUPs também ajuda a garantir que esse rótulo heurístico não seja facilmente revisado. Como pessoas inteligentes que são boas para enxergar o mundo, os YUPs precisam entender algo para acreditar nisso. É assim que eles têm se saído bem na vida até agora. Então, é isso que eles estão fazendo. Ironicamente, é uma adesão ao ethos central que impede os YUPs de investir no Bitcoin. Não confie, verifique. Tenho um amigo de infância que ganha a vida sendo capitão de um veleiro. Em sua mente, sou uma das pessoas mais inteligentes que ele conhece. Quando eu recomendei fortemente que ele procurasse o Bitcoin, ele comprou alguns naquela mesma noite. Ele não verificou minha tese por si mesmo, ele confiou em mim. O mesmo não é verdade para meus amigos YUPs. Eles sabem que não é sensato investir em algo que eles não entendem. Ao mesmo tempo, falta-lhes tempo, convicção e persistência para ter alguns dos meus anos de pesquisa. Além disso, a camada de superfície do Bitcoin fornece uma camuflagem sutil. A primeira ou as 2 primeiras horas aprendendo sobre o Bitcoin desencadeia uma infinidade de bandeiras vermelhas que se relacionam facilmente a golpes. Para a elite empresarial e financeira que aprimorou suas habilidades heurísticas para filtrar o ruído, como fazem diariamente em suas profissões eficazes, essas bandeiras vermelhas são um fracasso. Por toda a vida adulta, eles foram reforçados a pensar dentro da caixa. Muitas vezes o chamam de pensamento fora da caixa. A probabilidade de que apareça uma nova informação para a qual 1 ou 2 horas de investigação crie mais confusão do que respostas e produza vários sinais de alerta, mas na verdade se revele um excelente investimento, é cada vez menor. Isso é o que a heurística faz, filtrar o lixo com base em uma investigação superficial da substância. Um membro típico da elite YUP sinaliza o Bitcoin como lixo a ser ignorado em sua primeira pesquisa. E por conta do pensamento em grupo dos YUPs, que prestam atenção apenas no que os demais estão interessados, o Bitcoin permanece sem ter a atenção devida. Claro, tudo isso vai mudar à medida que a mecânica do Bitcoin continuar a funcionar, fazendo o seu preço subir. Com o tempo, todos terão que enfrentar a dolorosa percepção que seus motivos para cancelar o Bitcoin estavam errados. Por causa da dinâmica no trabalho da classe YUP, pode levar mais tempo para eles aceitarem o Bitcoin do que a maioria das novas tecnologias ou tendências. E assim terminamos nosso artigo. Lembre-se que o link para o artigo original está aqui na descrição. Qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo, caso esteja no YouTube, ou caso esteja ouvindo o nosso podcast, entre em contato conosco pelo Instagram, @coreia_com_k. Tudo junto. Até o próximo capítulo e tchau!